corporativas, elas estão previstas aqui, elas são chamadas de interesse e categoria profissional de categoria econômica, e elas também têm uma concepção no artigo 149 da Constituição Federal. O artigo 149, ele vai, em síntese, dizer para a gente o seguinte: compete exclusivamente em âmbito de contribuições sociais. Aqui era a CID, né, que a gente viu em Intervenção Econômica, e aqui, onde está grifado de amarelo, seria as contribuições de interesse das categorias profissionais econômicas. Então, você vai pegar toda essa parte aqui, categorias profissionais econômicas, das chamadas contribuições corporativas. Qual a finalidade dela, né? Veja, elas são criadas, de certo modo, com um objetivo meio que parafiscal, né? De você obter recursos destinados a financiar a atividade de interesse representativo de uma categoria profissional econômica. Então, geralmente a gente tem duas espécies de contribuições corporativas, né? Você tem ali aquela chamada contribuição por custeio das entidades de fiscalização. Então, CREA, né, todo conselho de fiscalização vai cobrar uma contribuição chamada corporativa. E a gente tinha, de certo modo, a contribuição sindical, que era considerado um tributo, né, um imposto sindical, mas deixou de ser após a reforma trabalhista. E aí passou a ser uma contribuição voluntária e não mais uma contribuição compulsória, né? E aí você tem toda uma alteração, de certo modo, constitucional. Vamos lá para que vocês consigam ter uma noção disso. Então, interesse categoria profissional ou econômica. Você tem também um aspecto interessante, eu até posso aprofundar brevemente com você, né? Mas eu já adiantei as duas espécies de contribuições. Quando você olha literalmente aqui para a categoria profissional econômica, um destaque que eu quero fazer para você é o seguinte, né? Quando você lembra das categorias profissionais, lembre que esses conselhos profissionais, eles possuem naturezas jurídicas de autarquia, né? Conselhos profissionais, eles têm natureza jurídica de autarquias. São autarquias em regime especial. A exceção é a OAB, né? A OAB é uma exceção porque a OAB ela é uma natureza jurídica sui generis, né? Serviço público de caráter ímpar nas personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Então, todos esses conselhos profissionais, vou dar o exemplo do CREA, eles podem criar uma anuidade, né? Todo ano o sujeito vai lá, o cara formado em medicina paga um valor chamado de anuidade. Bom, essas anuidades que a pessoa paga, elas são tributos e elas são classificadas como contribuições profissionais, né, ou econômicas, mas são dessa espécie de contribuições corporativas. E essas anuidades que você deve ao conselho profissional, portanto, eles, via de regra, são feitos lançamentos de ofício e aí você recebe a notificação para pagar. O fato gerador dessa anuidade, geralmente, é você se inscrever nesse conselho, né? Então, você está submetido à fiscalização dele, então, para você ser parte dessa fiscalização, você custeia através dessa contribuição corporativa. Se você não paga essa contribuição corporativa, você pode, inclusive, sofrer uma ação de execução fiscal, né? E a competência vai ser da Justiça Federal. A gente tem uma súmula 66 da STJ que trata sobre esse assunto. O interessante, e aí depois quando eu for trabalhar com vocês sobre as execuções, né, eu vou trabalhar brevemente contigo sobre o valor das anuidades. Porque a lei própria, né, a 11.000/2004, ela previu, de certo modo, que os conselhos profissionais eles tivessem algumas limitações nas suas cobranças. O primeiro ponto, e isso que aconteceu, inclusive, foi até um aspecto relevante, e foi quase que uma flexibilização do princípio da legalidade tributária. Para fixar os valores, basicamente, foi dado que a lei ela podia delegar um ato infralegal. Para o Poder Executivo fixar melhor quanto você pagaria quando se fosse fazer uma obra, sei lá, do CREA, que a pessoa ia fiscalizar a obra. Então, de certo modo, para você ter um ART, né, você iria pagar um valor proporcional, sei lá, ao metro quadrado. Quem definiu isso? Seria um ato infralegal. O conselho diria, basicamente, quanto você pagaria. Então, isso seria uma mitigação ao princípio da legalidade, porque, em regra, a lei ela teria que dar todos os parâmetros. Mas a gente trouxe a possibilidade de um ato infralegal fazer isso. E aí foi quando o Supremo ele tratou, principalmente, sobre o princípio da flexibilização ou da legalidade tributária. Ele falou que está tendo um grande movimento de flexibilização da legalidade no mundo todo. E você teria que ultrapassar esse dogma da reserva absoluta, esse dogma da tipicidade fechada, e que vigora atualmente a ideia que o princípio de reserva da lei ele não é absoluto. O legislador ele pode se valer de cláusulas gerais, né, como isso ocorre em todos os ramos de direito.
Só que para que você fixe essas cláusulas gerais, tem que ter alguns parâmetros, tem que respeitar a legalidade. Então, quando você delega, você também não pode dizer, olha, a lei vai delegar tudo para que o decreto faça o que ele quiser. Não, a lei vai dar parâmetros mínimos e máximos, para que, portanto, haja um diálogo entre a lei e o regulamento. E aí, portanto, você permitiria que você fixasse a majoração dessas anuidades, né? E aí, a lei, por exemplo, ela poderia trazer e trazia um teto para as anuidades, né? O máximo da anuidade é R$1.000, o mínimo é 200, e entre 200 e 1.000, você que vai me dizer qual o parâmetro que você vai fixar. E aí, somente para que você, agora já que eu adiantei, né, a questão da legalidade, que também existe nas taxas, né, quando a gente trabalha sobre taxa de legalidade suficiente, a lei também 12.514 de 2011, que a gente vai ver isso aqui basicamente, brevemente, sobre as anuidades. Não, acho que é o próximo slide já. Pronto. Veja, a lei 12.514 de 2011, ela trouxe, de certo modo, limites mínimos. Eu posso voltar aqui para você entender. Como assim, professor? De certo modo, era alguma coisa muito custosa ao Poder Judiciário você ter muitas ações judiciais sobre conselhos profissionais para cobrar os valores. Então, basicamente, a lei ela tentou limitar o valor que você iria entrar na ação, numa ação judicial. Então, eles disseram o seguinte, olha, você só pode entrar com ação judicial se no mínimo tiver 4 inadimplências. Porque senão toda vez o cara deixava de pagar R$300, entrava com ação de execução fiscal. Então ele falava no mínimo 4 inadimplências. Então ele diz ali um requisito mínimo para que você possa propor uma ação de execução fiscal. Com isso, basicamente, mudou-se inclusive o prazo prescricional, né? Se você tem 4, de certo modo, 4 inadimplências para você entrar, você só poderia cobrar mediante execução fiscal depois de 4 inadimplências. Mas, em resumo, o Supremo legitimou isso. A medida ela justificou mais de um caráter legal, por dizer assim, vamos fazer com que vocês tentem cobrar de várias formas, e isso não seria uma medida que afrontaria, de certo modo, o acesso à jurisdição, né? Então, basicamente, você tinha, e hoje, na verdade, se atualizou essa lei, em que ela diz 5 anuidades. Só pode cobrar através da execução fiscal se você tiver 5 anuidades para que você ingresse com a ação de execução fiscal. Então, os conselhos profissionais, portanto, eles têm essa limitação. E aí, esse julgado, acho que eu já trabalhei com vocês, é que não viola a legalidade, uma lei que, quando ela prescreve um teto, ela possibilita que um ato normativo infralegal fixe o valor da taxa numa proporção razoável com os custos da atuação estatal, falou que não pode ser atualizado por ato próprio do Conselho de Fiscalização, num percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. Isso aqui, portanto, é, de certo modo, o princípio da legalidade suficiente, que também tem a ver com os conselhos profissionais. Veja, é interessante trabalhar com você sobre, além dos conselhos profissionais, essa revogação da contribuição sindical. A ideia, basicamente, é que o artigo 578 da CLT, ela tinha, de certo modo, a contribuição, né, delineada. Quando o Supremo ele julga a chamada ADI 5794, ele julga constitucional a lei que revoga a contribuição sindical. O artigo hoje 579, você vai perceber que ele fala contribuição sindical é devida por aqueles que participarem, favor, tal. Ele trata, de certo modo, aqui de uma maneira diferente dessa, de que, em resumo, ele retira a compulsoriedade. E se ele retira a compulsoriedade, se ele retira a obrigatoriedade, ele retira um dos elementos do que define o tributo. O artigo 3º do CTN vai dizer que tributa toda a prestação pecuniária compulsória. Então, nós tivemos, basicamente, uma revogação, né, dessa compulsoriedade que residia na chamada contribuição sindical. O Supremo, ele revoga essa contribuição sindical, tá? E aí, somente para que você perceba, né? E aí, é sempre bom fazer a distinção. Quando a gente fala de contribuição sindical, você tem uma contribuição prevista, ela é chamada no artigo 8, inciso 4 da Constituição Federal, que ele diz que ela é chamada de contribuição confederativa. E aí ela não tem caráter compulsório, né? Ela é um caráter facultativo. E você tinha, que é a súmula vinculante 40 do Supremo, inclusive, falava isso. E você tinha, antes dessa contribuição confederativa, você tinha essa contribuição sindical. Essa contribuição sindical era fixada em lei. Era justamente isso aqui. Essa contribuição sindical,
ela era considerada um tributo, né? Mas ela deixa de ser tributo, após 2019. Deixa de ser tributo após 2017, melhor dizendo, com a reforma trabalhista, né? Porque ele tira a questão, a contribuição ela passa a ser voluntária. Agora essa contribuição ela é voluntária. E aí isso aqui é bem interessante. A contribuição confederativa do artigo 8, inciso 4 da Constituição Federal, não quero que você confunda com contribuição sindical. E o Supremo julga constitucional essa alteração. Então, não é que o Supremo, isso já caiu em provas, tá? Acho que caiu uma prova da magistratura, salvo engano, da FGV, que ele foi trabalhar essa ADI 5794. E aí ele foi falar assim, o Supremo julgou inconstitucional a contribuição sindical. Não foi isso, né? Não foi isso. Foi a vontade do legislador. O legislador quis tirar, pode tirar. Beleza? Bora lá.